Olá, meus irmãos, estamos então aqui mais uma vez nessa sala de vídeo do Grupo Espírita Irmão Ismael, onde vamos fazer umas reflexões no dia de hoje para o nosso crescimento e para estarmos ligados aqui pelo canal do Grupo Espírita Irmão Ismael. Então vamos fazer primeiramente uma prece para que a espiritualidade nos oriente, nos dê força, nos dê todo o amparo que necessitamos. Vamos pedir então por nós mesmos, pelas pessoas que amamos, pelas pessoas com quem tivemos algum desentendimento, alguma desavença. Vamos pedir pelas pessoas que estão nas ruas, que estão precisando tanto nesse momento em que a humanidade sofre com um problema geral que está afetando a todos nós. Vamos pedir que a paz do Mestre Jesus possa estar em nossos corações. Vamos pedir pelas pessoas então que estão em hospitais, estão acamadas, estão precisando tanto desse amparo que nós também hoje aqui viemos buscar. E vamos pedir que o Mestre Jesus, imaginemos nesse momento a figura meiga do Mestre, entrando pela porta principal do nosso lar, visitando cada aposento, deixando lá um rastro de luz, de paz, de amor e de tranquilidade. E vamos pedir ao Mestre, fazendo a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que eu amo, Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por todo o que é belo, bom e justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando o meu coração esteja ferido. Não me deixeis cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo, e livrai-me de todo o mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livrai-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esta lição. E que assim seja. A nossa exposição de hoje, vamos tratar do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrar pai e mãe. Que possamos então, meus irmãos, comungar juntos destas reflexões tão importantes e oportunas numa época onde a gente escuta muito que os dias da família estão contados. Então que essas reflexões nos façam retomar essas raízes tão importantes nas nossas vidas, que são os nossos pais. Muitas vezes nós falamos aqui nas exposições doutrinárias que nós vamos sempre refletir em torno de verdades antigas. Nós nunca falamos nada muito novo, mas nós falamos sempre em torno de sabedorias e de saberes já anunciados em muitas culturas. Então, quando Moisés, a uma época bastante hostil, ainda a humanidade, especialmente naquele nicho de pessoas que eram os judeus da antiguidade, o seu hebraico, e apresentavam bastante hostilidade, violência. E quando Moisés ele faz o seu recolhimento no Monte Sinai, e mediunicamente, através dessa faculdade, ele recebe esse decálogo.
mais conhecido como os 10 mandamentos, não é? Então, o quinto item, e não por acaso, porque se nós pensarmos em linhas pedagógicas, a gente pensa no decálogo como um expediente, como algo que vai nos direcionar a uma conduta. E esse quinto mandamento está exatamente no meio. Então, indicando uma posição importante, que medeia o que está acima e o que está, as orientações que estão mais abaixo. Mas Moisés, então, anuncia esse mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Moisés, a essa época, ele anuncia uma promessa. Aqueles peregrinos que passaram 40 anos para alcançar uma estância que apiore a terra prometida, então ele anuncia um ganho aqui, quando ele fala desse quinto mandamento. Ele anuncia: se nós honrarmos o pai e a mãe, nós vamos desfrutar de um lugar na terra. Mas no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, e não por acaso, Kardec vai dedicar um capítulo à nossa orientação, a essa normativa do decálogo. Por que Kardec faria isso no Evangelho segundo o Espiritismo? Que também é um expediente para as nossas vidas? Que também é algo que vai nos orientar os passos nesse caminho? E ele faz uma retificação quando menciona, ele anuncia da mesma maneira. Ele diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Então ele já está relacionando que essa ação em relação aos pais, que nós vamos rever, o que significa honrar o pai e a mãe. Será que nós honramos esse pai e essa mãe? Será que a nossa atitude é realmente essa? Mas Kardec, ele traz um outro enunciado para nós. Ele fala que nós vamos ganhar algo a mais, porque a perspectiva espírita é uma perspectiva além de um ganho material, além de um ganho da terra. Ou seja, na medida em que nós melhoramos essa relação, a gente vai ter um ganho em outras instâncias, ou seja, nas próximas encarnações, no encontro que a gente há de ter no plano espiritual. E a espiritualidade benfeitora vai trazer alguns itens que vão norteando as nossas reflexões. A começar por esse: não pode amar o seu próximo aquele que não ama o seu pai e a sua mãe. Vejam bem, não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, que é o da piedade filial. Então, os benfeitores vêm dizer: como é que eu posso amar o meu próximo se muitas vezes eu não tenho esse amor pelo pai e pela mãe? Será que realmente a gente consegue amar alguém antes de amar esse que foi o pai e a mãe? Isso é uma pergunta para que a gente possa refletir. E Kardec nos suscita a um questionamento. Ele fala que essa honra, ela está relacionada à piedade. E Kardec também vai dedicar dentro do Evangelho um item falando só sobre piedade, sobre esse sentimento que ele vai aproximar muito do amor. E nós temos um outro tópico para reflexão. Quis Deus mostrar, por essa forma, que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, ao que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, com os nossos pais, de modo ainda mais rigoroso,
tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo geral. Então, se o próximo geral eu devo ser caridoso, se ao próximo geral eu devo ser condescendente, eu devo ser benevolente, vamos então multiplicar isso infinitas vezes mais quando nós pensamos no pai e na mãe. E nós fazemos isso? Nós conseguimos fazer isso? Dizem ainda os espíritos, as provas rudes ouvem bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceita com pensamento em Deus. É dado nos saber essa ordem, porque por que eu tenho esse pai, por que eu tenho essa mãe? Por que eu sou o filho do meio? Por que eu sou o primeiro ou o último filho? Por que é dado saber essa ordem? Não. Porque essa ordem, ela guarda alguns mistérios, algumas questões. Mas quem é esse pai e quem é essa mãe? Então a condição do pai e da mãe é uma condição que se aproxima muito do Criador. Dessa tarefa, quando alguém se dispõe à vivência dessa tarefa, você está diretamente vinculado a um papel de criador. Você está dando vazão ou expansão a uma encarnação, que de certa maneira, como anunciou Moisés, a gente está prometendo algo a partir do momento em que essa relação se estabelece. E realmente, a promessa, onde que é essa terra da promissão? É uma geografia? É um lugar? É uma profissão? É uma riqueza? É ou não é? Não é. A promessa que estabelece a partir desse vínculo e dessa relação é uma promessa de crescimento. É uma promessa de evolução. É uma promessa de perdão, muitas vezes. Ali se estabelece uma promessa de reconciliação, de ajuste também. E quanto tempo, muitas vezes, se passou para que essa encarnação houvesse esse exato encontro? Eu tenho o pai, eu tenho a mãe na exata medida que eu preciso. Eu tenho o pai, eu tenho a mãe que eu necessito para um aprendizado. É importante nós fazermos essa autoanálise. E muitos de nós somos aqueles que ficamos órfãos, que fomos abandonados, que o pai ou a mãe rejeitou. Mas enquanto eu desconheço as leis, que é o que nós lemos nesse último pensamento, ou seja, estar em comunhão de pensamento com Deus, significa compreender como Deus age em nossas vidas. Esse Deus, como nós sempre falamos aqui, Deus é bom e Deus é justo. E muitas vezes a violência, ela se instaura no nosso meio, porque nós não temos noção da verdadeira justiça. Nós somos violentos, porque nós não conseguimos ser justos. Mas esse pai que eu recebi nessa encarnação, ou melhor, esse pai que me recebeu, tendo me dado aquilo que foi possível, é o pai que eu preciso. Porque por trás desse pai há uma lição, há um arquétipo. Por trás dessa mãe há uma lição, há um arquétipo também. Um arquétipo é um padrão, é um modelo que nós precisamos seguir. Por que eu preciso de duas polaridades? Por que nós não nascemos de outra maneira, mas a gente precisa dessas duas polaridades? É como se nesse momento nós começássemos a selar dentro de nós uma autopaternidade. É como se, ao ser filho, eu começo a elaborar dentro de mim uma imagem do pai e da mãe.
ou do homem ou da mulher. E isso é grave, porque pai e mãe são referências para essa vida. Ou muitas vezes, os nossos pais serão referência para inúmeras encarnações, dependendo do tipo de experiência que eu vivi. Mas sempre serão necessárias. Então, o que é honrar pai e mãe, num primeiro momento? Se não simplesmente agradecer. Porque cobrar algo do pai e da mãe é uma forma de ser injusto. Cobrar é sempre injusto. Imaginem se Deus cobrasse de nós. Olha, precisaria muito mais encarnações. E quando a gente tem uma atitude de cobrança perante o pai e a mãe, dizendo assim: olha, você não me deu isso, você não me fez por mim aquilo, aí já começa a nossa atitude injusta, porque não tem nada fora do lugar. Então, quando eu agradeço a esse pai e essa mãe, eu estou honrando, estou agradecendo exatamente ele e ela do jeito que são. Eu estou honrando, agradecendo tudo o que eles me deram, que podem ter sido coisas maravilhosas. E às vezes a gente não reconhece. Mas podem ter sido também experiências graves, experiências traumáticas. Mas isso não é por acaso. No livro Jesus, Luz no Lar, que é uma psicografia de Chico Xavier, onde inúmeros espíritos ditam as mensagens, Benedita da Cunha fala assim: que um espírito é como um brilhante, que um filho é como um brilhante na terra, porque ele é uma promessa no céu. Mas nem sempre essa vivência vai conferir todo esse brilho. Nem sempre isso vai acontecer. Às vezes, a experiência de ser filho vai ser uma experiência traumática. Mas mesmo assim, é um aprendizado. É a necessidade daquele que está ali. Então eu agradeço não só pelo bem que recebi, mas pela dificuldade que vivi, ou pela dificuldade que eu vivo. Porque vejam só, uma mulher que se dispõe a uma gestação, que experiência é essa? E por isso que é bom que nós todos transitamos nos dois sexos. E às vezes nós esquecemos disso. Numa encarnação, tranquilamente a gente pode ser homem, ser pai ou não ser. Na outra encarnação, a gente pode ser mulher. E há necessidade para que se transite assim, para que se angarie essa experiência, para que se sensibilize, como nós vemos homens que ficam realmente sensibilizados diante de uma gravidez da mulher, mas outros são embrutecidos, que não conseguem perceber esse milagre da existência acontecendo. Esse milagre que Deus nos confere. E muitos de nós escapam disso também. Muitas mulheres não vivem isso divinamente. E muitas nem sequer pensam na possibilidade de serem mães. E isso não se julga. São opções. Então, quando essa criança nos chega aos braços, a gente observa ali uma relação de dependência, que é muito longa, diferente de todos os mamíferos na natureza, que logo nos primeiros dias eles já vão dando conta da sua vida, já vão se tornando independentes. Mas como a gente esquece isso rápido? Isso escoa tão rápido da nossa mente, daqui a pouco a gente já começa a reclamar do pai e da mãe. E esquecemos que nós ficamos sob uma tutela por um longo período. Então essa tutela acontece, esse cuidado se estende. Então pai e mãe, e os pais vivem muitos papéis.
São professores, são enfermeiros, são cuidadores, muitas vezes são generais, são militares dentro da própria casa. Mas há necessidade dessa tutela. Quando até os 7 anos de idade, esse espírito ele é tão elástico, ele tem tanta plasticidade em receber informações. E neste mesmo livro, Jesus, Luz no Lar, quando Chico Xavier narra o caso de uma mãe que recebeu um filho, ela queria muito engravidar e teve um filho, mas tratou esse filho feito um bibelô, atendendo a todas as suas vontades, a todas. E quando o marido a repreendia, ela brigava com o marido. Então a gente vê uma distorção na relação, porque tem que haver cumplicidade na hora da orientação aos filhos. Se um fala A e o outro fala B, vai ter uma distorção. E para onde essa criança, que é super protegida, ela tende a fazer uma parceria. Ela vai ter uma relação mais forte com aquele que a protege. Mas essa mãe, isso é um caso real. Ela protege tanto esse jovem e ele cresce, essa criança cresce com extrema hostilidade, usando de maus tratos com sua linguagem, com os professores na escola, sendo violento, e a mãe acha isso tudo muito engraçado. Porque ele é só uma criança. E quando ele chega na adolescência, o pai desencarna, vendo todo aquele desgosto, pois as nossas emoções roubam a nossa vitalidade. E a mãe começa a ser hostilizada por esse filho. São situações que nós vemos. Filhos que batem nos seus pais, que estão longe de ter uma relação de honrá-los. Porque a mãe e o pai são expressão da divindade. São expressões de Deus na nossa vida. E é assim que a gente deveria se comportar. Não na perfeição de Deus, mas nos dando respeito, que não uma relação de temor, mas é uma imposição que se coloca pelo respeito. Vejam bem, pelo respeito. Então essa mãe tem que se afastar desse filho, e ele se torna um bandido de primeira grandeza. E no momento em que ela está em casa sozinha, ela dormia com uma arma embaixo do travesseiro. Vê um assaltante entrando na casa, ela pega a arma para se defender, e quando ela vê na penumbra o rosto do filho, ela não tem tempo, porque ele lhe toma a arma e mata a sua mãe. E ela pensa, já desencarnada, naqueles momentos derradeiros desta soltura dos liames corporais. Ela só pensa, meu filho, o quanto eu te amo. Porque as mães fazem isso. Porque é inerente esse sentimento a um espírito que já vivenciou a condição de mãe. Porque é um amor diferenciado dos demais. E quando ela chega no plano espiritual, ela labora de tal maneira para que eles pudessem se encontrar e que ela tenha uma outra postura diante da educação do seu filho. Então, quem é esse pai e quem é essa mãe que me recebeu? É um amigo ou é um inimigo? É alguém que eu olhei ao longo da vida e eu olho e vejo alguém que eu tenho afinidades, já de pronto, que eu amo? Ou é alguém que eu olho com uma estranheza e penso, quem de nós cometeu um grave erro? E que agora, nessa convivência tão estreita, porque quanto mais apertado é o laço, maior é a nossa responsabilidade. Meus irmãos, somos todos devedores
para com aqueles que nos deram a vida, ou nos conduziram por ela. Seguremos suas mãos trêmulas para lhes sustentar os passos enfraquecidos no final da sua jornada terrena. Assim poderemos reencontrá-los no plano maior, de braços abertos, para nos receber novamente. Todos temos o que lhes oferecer. Basta um esforço para recordar momentos passados e tudo fluirá de forma natural. Meus irmãos, eu agradeço muito ter estado com vocês aqui, pela acolhida de todos, e que sigamos com a paz do Mestre Jesus em nossos corações, vivendo esses dias difíceis, mas que certamente, com prece, com muita luz em nosso caminho, venceremos todos juntos. Que assim seja.